E se eu te dissesse que a família mais disfuncional da Bíblia se tornou a linhagem do Messias? Que Deus visitou uma casa cheia de mentiras, ciúmes, rivalidades e traições, para transformá-la na origem das 12 tribos do Israel? Hoje eu vou te contar uma história que vai explodir sua fé. A história da casa de Jacó, uma família que tinha tudo para dar errado, mas que recebeu visitações divinas que mudaram o curso da história. Estamos falando de um homem cujo nome significava enganador, de mulheres que viviam em rivalidade constante, de irmãos que se odiavam, mas Deus entrou nessa bagunça e fez dela uma bênção para todas as nações. Se você acha que sua família é complicada demais para Deus usar, se você pensa que seus erros do passado te desqualificaram, se você acredita que sua casa tem problemas demais para receber uma visitação divina, prepare-se. Esta história vai mudar sua perspectiva. Deixa aquele like aí e vem comigo descobrir como Deus transforma famílias disfuncionais em linhagens de bênção. O contexto. Uma família complicada, gente. Antes de mergulharmos nas visitações, eu preciso te mostrar o cenário, porque a casa de Jacó não era um lar perfeito de revista cristã. Era uma família real, com problemas reais. Imagina o ambiente. Conflitos familiares constantes, expectativas não atendidas, comparações entre irmãos, rivalidade entre esposas, mentiras, traições. Era uma novela mexicana em versão bíblica. Nessa casa viviam personagens complexos. Jacó, um homem cujo nome já dizia tudo enganador. Usurpador Rebeca, uma mãe que ouvia Deus, mas tentava acelerar os planos dele e Lia. A esposa rejeitada que vivia buscando amor e aceitação Raquel. A esposa amada, mas estéril, que carregava uma dor silenciosa. E sabe o que é mais incrível? Exatamente nesse ambiente de imperfeição que Deus escolheu se manifestar. Ele não esperou essa família se arrumar para visitá-la. Ele a visitou para ajudá-la a se arrumar. Isso me dá uma esperança tremenda, porque se Deus visitou a casa de Jacó com todos esses problemas, Ele pode visitar a sua casa também. Não importa quão complicada ela seja. Jacó do engano, a transformação. E agora vamos falar do protagonista desta história. Jacó, cujo nome hebraico, Yaakov, significa, literalmente, o que segura, o calcanhar ou usurpador. Gente, imagina nascer com um nome que já te condena. Desde o ventre, Jacó estava lutando. Ele saiu segurando o calcanhar do irmão gêmeo, como se dissesse, eu deveria ter nascido primeiro. Jacó desejava aberrar a primogenitura, o direito espiritual, mas tentou conquistar isso através do engano. Ele enganou o irmão Esaú, enganou o pai Isaque. Era um homem que buscava bênçãos pela força própria. Mas aqui está o que me arrepia. Mesmo assim, Deus o encontrou no caminho. Primeira visitação. Em Betel, que significa casa de Deus, Jacó teve um sonho sobrenatural. Viu uma escada ligando a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. E Deus falou com ele. Confirmou as promessas. Quando Jacó acordou, ele disse algo profético. Certamente o Senhor está neste lugar. E eu não o sabia. Segunda visitação. Em Penil, que significa rosto de Deus, aconteceu o encontro mais transformador. Jacó lutou com o anjo do Senhor a noite toda, e ali recebeu um partido novo nome, Israel, aquele que luta com Deus e persevera. Foi a virada completa da sua vida. Do engano para a graça, do usurpador para o príncipe de Deus, da força própria para a dependência divina. Isso me ensina que Deus não desiste de nós por causa dos nossos erros. Ele nos visita para nos transformar. Ele muda nosso nome, nossa identidade, nosso destino. Rebeca precisa ouvir Deus e confiar no tempo. Mas numa casa, Deus também quer visitar as mulheres. E a primeira que eu quero destacar é Rebeca, uma mulher que tinha um dom incrível. Ela ouvia a voz de Deus. Quando Rebeca estava grávida dos gêmeos, ela recebeu uma palavra profética direta de Deus. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão. O maior servirá ao menor. Que revelação poderosa! Deus mostrou a ela o futuro dos filhos, antes mesmo deles nascerem. Rebeca era uma mulher sensível à voz divina. Mas aqui está o problema. Quando ela tentou ajudar Deus a cumprir a profecia, trouxe divisão para sua própria casa. Ela arquitetou o plano para Jacó enganar Isaque e roubar a bênção de Esaú. O resultado, Esaú quis matar Jacó. A família se dividiu.
Rebeca nunca mais viu seu filho favorito, e aqui está uma lição preciosa que Rebeca nos ensina. Deus fala em meio às nossas lutas. Sabedoria não combina com pressa. Propósito não precisa de atalhos. Discernir a voz de Deus é importante, mas confiar no tempo de Deus é essencial. Quando tentamos acelerar os planos divinos com métodos humanos, criamos mais problemas do que soluções. Se você tem uma palavra de Deus, uma promessa, uma revelação, confie no tempo dele, não tente forçar as portas. Deus sabe como e quando cumprir o que prometeu. Lia foi uma mulher vista por Deus e agora uma história que me faz chorar toda vez. A história de Lia, a mulher que viveu a dor profunda de não ser escolhida. Lia era a irmã mais velha, mas Jacó amava Raquel. No dia do casamento, através de um engano do pai Labão, Jacó se casou com Lia pensando que era Raquel. Imagina a humilhação. Lia se tornou a esposa rejeitada, a segunda opção, a que estava ali, mas não era desejada. Que dor no coração, que ferida na alma. Mas escuta o que a Bíblia diz. Em Gênesis 2:9-31. Viu o Senhor que Lia era desprezada. A palavra hebraica é Ra'a, que significa que Deus viu, percebeu, considerou a dor dela. Quando ninguém mais via Lia, Deus a viu. Quando ela se sentia invisível, Deus a enxergou. E olha o que Deus fez. Ele abriu a madre de Lia. Ela começou a ter filhos. Primeiro Ruben, que significa o Senhor atentou para minha aflição. Depois Simeão, que significa o Senhor ouviu que eu era desprezada. Depois Levi, que significa agora se unirá meu marido a mim. Mas o quarto filho marca uma transformação no coração de Lia. Quando Judá nasce, ela declara: desta vez louvarei ao Senhor. A palavra Yehudá significa louvor. Lia parou de buscar aceitação humana e voltou seu coração para Deus. Ela transformou sua dor em adoração, e aqui está o que me arrepia. Da linhagem de Judá, que significa o filho do louvor de Lia, viria o Messias. Jesus Cristo descende da mulher rejeitada que aprendeu a louvar. Deus transformou a dor de Lia em propósito eterno. A mulher que se sentia invisível se tornou ancestral do Salvador do mundo. Se você se sente rejeitada, se você vive na sombra de alguém, se você acha que ninguém te vê, saiba que Deus te vê. Ele pode transformar sua dor em louvor e seu louvor em legado. Raquel, uma mulher ouvida por Deus. E agora a história de Raquel, a mulher amada, mas que carregava uma dor silenciosa. A esterilidade. Raquel era linda, era amada por Jacó, era escolhida, mas não conseguia ter filhos. E numa cultura onde a maternidade era tudo, isso era uma dor devastadora. Enquanto Lia tinha filho atrás de filho, Raquel permanecia estéril. Imagina a pressão. Imagina a comparação constante. Imagina as noites de choro escondido. Raquel chegou ao ponto de dizer para Jacó: dá-me filhos, senão morro. Era um desespero profundo, uma angústia que consumia sua alma. Mas então, acontece algo lindo. Em Gênesis 3:0-22 lembra-os. Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e lhe abriu a madre. A palavra hebraica Zacher significa que Deus lembrou, não que ele tinha esquecido, mas que chegou o tempo de agir. Deus considerou, atentou, decidiu intervir, e Raquel dá à luz José, cujo nome significa o Senhor me acrescente outro filho. Mesmo na alegria do primeiro, ela já profetizava o segundo. Ia-nos de Pedoi, ela tem Benjamim, embora tenha morrido no parto, deixando um legado de fé. A lição de Raquel é poderosa. A demora não era rejeição, era preparação. Deus não tinha esquecido dela. Ele estava preparando o tempo perfeito. José se tornaria governador do Egito e salvaria sua família da fome. Benjamim se tornaria uma das tribos de Israel. A espera de Raquel gerou frutos que abençoaram gerações. Se você está numa espera que parece eterna, se você tem clamado por algo que ainda não chegou, não desista, Deus não esqueceu de você. Ele está preparando algo maior do que você imagina. A visitação completa, e agora eu quero te mostrar como Deus visitou completamente a casa de Jacó. Porque ele não faz visitações parciais. Quando eu sou o que sou, entra numa casa, ele transforma tudo. Olha o que aconteceu. Rebeca recebeu direção profética sobre o futuro dos filhos. Lia foi vista em sua dor e transformada em mulher de louvor. Raquel foi ouvida em sua espera e abençoada com filhos. Jacó foi marcado pela presença e recebeu nova identidade. Esaú e Jacó viveram Salar,
o perdão que libera e restaura. A casa que começou cheia de conflitos terminou em reconciliação. A família que vivia em rivalidade se tornou as 12 tribos do Israel. O engano foi transformado em bênção. Um lar visitado por Deus é transformado de dentro para fora. Ele cura feridas profundas, restaura relacionamentos quebrados, reescreve histórias que pareciam perdidas. E aqui estão os princípios de um lar visitado por Deus. O amor volta a respirar onde havia sufocamento. O passado perde o poder onde havia prisão. A espera se torna esperança onde havia desespero. A promessa vence o medo onde havia incredulidade. Deus continua sendo o Deus que visita lares reais, lares imperfeitos, complicados, cheios de problemas para trazer paz, direção e cura. Sua casa pode ser a próxima casa de Jacó. Sua família pode ser a próxima linhagem de bênção. Seus problemas podem ser transformados em propósito. Agora eu quero falar diretamente com você, porque a casa de Jacó parece muito com a nossa, cheia de altos e baixos, fé e controle, sonhos e frustrações. E cada mulher dessa história nos lembra que Deus visita corações cansados, famílias complicadas, situações impossíveis. Talvez você esteja, como Rebeca, tentando resolver algo que só Deus pode fazer, querendo acelerar os planos divinos com métodos humanos. Ou como Lia, fazendo tanto, se esforçando tanto, mas se sentindo invisível, rejeitada, não valorizada. Ou como Rachel, esperando por algo que ainda não chegou, clamando por uma resposta que parece não vir. Ou talvez você seja como Jacó, carregando um passado de erros, lutando com sua identidade, precisando de uma transformação completa. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O mesmo Deus é o Ahou, o Deus que vê. Ele também é o Deus que ouve, que lembra, que responde e que transforma. Ele vê sua dor como viu a de Lia. Ele ouve seu clamor como ouviu o de Raquel. Ele quer transformar sua vida como transformou a de Jacó. Não importa quão complicada seja a sua família. Não importa quantos erros você cometeu. Não importa há quanto tempo você está esperando. Deus quer visitar a sua casa. Ele quer entrar na sua bagunça e fazer dela uma bênção. Ele quer transformar sua disfunção em linhagem de propósito. Abra as portas do seu coração. Prepare o ambiente da sua casa. Convide Deus para entrar e fazer o que só Ele sabe fazer. Agora eu quero fazer a mesma oração que está no final do nosso texto. Uma oração que pode mudar o destino da sua família. Senhor, visita minha casa como visitaste a casa de Jacó. Vê a minha dor como viste a dor de Lia. Ouve o meu clamor como ouviste o clamor de Raquel. Cura o que está ferido e transforma o meu coração como transformaste o coração de Jacó. Que a tua presença seja o maior legado da minha família. Que minha casa seja conhecida não pelos problemas que teve, mas pela visitação que recebeu. Transforma nossa disfunção em bênção, nossa rivalidade em unidade, nossa dor em louvor, nossa espera em esperança. Que como Jacó recebeu novo nome, minha família receba nova identidade. Que como Lia foi vista, e o saia vista. Que como Raquel foi ouvida e o seja ouvida. Senhor, faz da minha casa uma linhagem de bênção. Que meus filhos e netos conheçam o Deus que visita, que transforma, que restaura. Em nome de Jesus. Amém. E agora comigo, declare sobre sua família. Minha casa será visitada por Deus. Minha família será transformada. Onde houve engano, haverá verdade. Onde houve rejeição, haverá aceitação. Onde houve esterilidade, haverá fruto. Onde houve rivalidade, haverá amor. Como a casa de Jacó se tornou Israel, minha casa se tornará linhagem de bênção. Meus problemas serão transformados em propósito. Minha dor será transformada em louvor. Eu creio, eu recebo, eu declaro. Minha casa será visitada por Deus. Declare isso, profetize isso sobre sua família. Porque Deus transforma casas disfuncionais em linhagens de bênção. Se esta história tocou seu coração, se você viu sua família na casa de Jacó, deixa aquele like aí. Compartilha com quem precisa saber que Deus transforma famílias complicadas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque temos mais histórias de casas visitadas por Deus, que vão fortalecer sua fé. E nos comentários, escreve: minha casa será como a casa de Jacó, visitada e transformada por Deus. Eu quero ver essa declaração de fé. Lembra,
Não importa quão complicada seja sua família, menos Deus pode visitá-la e transformá-la. Sua casa pode ser a próxima linhagem de bênção. Que Deus visite sua casa e transforme sua história. Até a próxima.